Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula, eu sou o professor Alan. Estaremos aqui falando sobre polígonos regulares inscritos e circunscritos à circunferência. Essa é a parte 1. Existem mais outras duas, né? Na primeira, nessa aqui eu vou estar falando sobre o triângulo equilátero, né? Tanto o inscrito, né? Que é dentro da circunferência, quanto o circunscrito, né? No qual ele fica fora da circunferência, tá certo? E as principais fórmulas. Lembrando uma coisa, esse vídeo aqui ele está na playlist Geometria Plana para o Enem. Então, lá nessa playlist existem outras videoaulas, então eu recomendo que você assista a partir da playlist e na sequência dessas videoaulas vão existir probleminhas que já caíram em Enem e vestibulares anteriores, tá certo? Então fica aí o convite. No meu canal também, né, existem outras playlists já prontas, específicas para o Enem, como por exemplo, razão e proporção para o Enem, porcentagem para o Enem, então é sempre assim, tá o assunto para o Enem. Então nessa playlist você vai encontrar as aulas teóricas e também videoaulas de probleminhas que caíram em vestibulares anteriores na sequência desses vídeos, tá certo? Usando exatamente como foi explanado. Então vamos aqui, ó, gente. Vamos trabalhar primeiro com um triângulo inscrito à circunferência, quer dizer, ele está dentro da circunferência. Triângulo equilátero, né? Então, por ser equilátero, todos os seus lados têm medida L, a circunferência tem um raio R, aí aqui convém, gente, na hora de você traçar o raio, você escolheu a melhor localização para ele. E a melhor localização para o raio, por exemplo, é quase sempre, ó, nesse caso aqui, ó, do triângulo inscrito, é esse carinha aqui, ó. É o que sai do centro e encontra o vértice. O que acontece, gente? Quais elementos aqui, qual a relação? Assim, a grande pergunta que você tem que responder é só uma. Qual a relação do raio para o lado? O lado é quantos raios, é quanto vezes o raio. Se você responde a essa questão, o resto sai. Por quê? Porque por ser um triângulo equilátero, você sabe a altura dele. Ele é raiz de 3 sobre 2. Então, se você tem a relação do lado com o raio, você também tem a relação da altura com o raio, e aí, por aí vai. Tá certo? Então, olha só. Se você observar bem, para você achar essa relação, tem uma fórmula que torna tudo muito fácil. Ela não é feita normalmente, como o professor de geometria te ensina, você ainda não viu ela. Aí fica um pouco difícil. Ou já viu, mas o professor se esquece de que você já viu essa fórmula e fica um pouco mais difícil deduzir essas fórmulas aqui. Então, você começa a usar a propriedade de baricentro, de ortocentro, muito difícil aquelas propriedades. Preste atenção aqui, ó, minha régua. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar agora esse triângulo aqui, ó, que vem do centro para o outro vértice, certo? Formado por aqui é R e aqui é L. Quanto vale esse ângulo aqui, gente? Olha, se você olhar bem, existem outros 3 triângulos desse aqui dentro. Como o triângulo aqui é equilátero, esses setores aqui, ó, eles terão o mesmo comprimento, ó, esses arcos. Então esse ângulo aqui vai ser o quê? A volta completa dividida em 3, vai ser 120 graus. Quando eu pego assim um triângulo com um ângulo assim, que não seja 90 graus, lhe lembra qual forma, gente? Lhe lembra a lei dos cossenos. Então eu sei o seguinte, ó, que se eu pegar aqui, ó, L ao quadrado vai ser R ao quadrado mais R ao quadrado menos 2RR, quem? Cosseno de 120 graus. Aí ficou fácil. Por quê? Você vai ter L ao quadrado igual. Esse cara mais esse vai dar 2R ao quadrado, aqui vai dar 2... Opa, vou botar o quadradozinho aqui em cima, menos 2R ao quadrado vezes. Qual o cosseno de 120? Menos 1 sobre 2, tá certo? Por que menos 1 sobre 2? Porque ele vai ser igual ao cosseno de 60, só que ele vai estar no quadrante onde o cosseno é negativo. Lembrando que o quadrante 120 está no segundo quadrante, onde o x é negativo. E o cosseno tem a ver com esse x. Só fazendo jogo sinal aqui, isso fica positivo. Corta esse 2 com esse 2, vai ficar 2R ao quadrado mais R ao quadrado, então vai ficar que L ao quadrado vale quanto? 3R ao quadrado. Ou seja, o lado, quando eu tirar aqui a raiz quadrada, a relação entre o lado e o raio é a seguinte. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter aqui o L, raiz quadrada de L ao quadrado é L. Raiz quadrada desse lado vai ficar o quê? O R sai da raiz e fica o raiz de 3 dentro. Então vai ficar R raiz de 3. Certo? Essa é a relação. Então perceba que não é algo difícil de fazer. Então a relação que eu tenho é essa aqui, ó. L é R raiz de 3. Deduzida desta forma aqui. Há outras relações. Olha, num triângulo também eu posso falar desse Azinho aqui, ó, que é a distância, né, do centro ao lado
do triângulo, é um pedacinho da altura aqui, né? Então esse segmento todo é a altura, esse Azinho aqui, ó. Será que existe alguma relação entre o A e o R, por exemplo, o raio, né? Porque o A ele é um ponto, tanto, né? Ele vai ser um ponto aqui que pertence, né? Esse segmento aqui pertence à altura do triângulo. Mas existe alguma relação entre A e R? Aí é fácil, ó, gente. Observe uma coisa interessante. Como ele desce ortogonal aqui, esse pedacinho aqui, ó, ele vale L sobre 2. Então, se eu usar o teorema de Pitágoras em R, A e L sobre 2, acabou o problema. Então, vamos fazer isso aqui, ó, embaixo. Achar uma outra relação entre esse A aí. Se eu não me engano, isso é a apótema, viu? Eu posso estar enganado quando está o nome, mas se você precisar desse tamanhozinho, que é a distância do centro até um dos lados, que é chamado de A, né? Eu chamei aqui de A, eu acho que é a apótema. Então, você vai usar essa fórmula aqui, que eu vou deduzir agora. Então, deduzir a fórmula. Você precisa decorar essa fórmula aqui, lá no Enem? Não. Basta você olhar para a figura, traça esse cara e faz o que eu fiz aqui com a lei dos cossíneos. Porque a lei dos cossíneos é muito fácil de ser utilizada, gente. Então, assim, ao invés de você decorar essa fórmula, aprenda a obtê-la. É muito mais prático. Então, vamos lá. Esse triângulo retângulo aqui tem o quê? Eu sei que a hipotenusa dele, R ao quadrado, vai ser quem? A ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Só que L, se você olhar bem, é R raiz de 3. Eu quero a relação entre A e R, então eu vou trocar o L por R raiz de 3. Então vai ficar o quê aqui, ó? R ao quadrado vai ser A ao quadrado mais R raiz de 3 sobre 2, tudo isso ao quadrado. Troquei o L por R raiz de 3. Então, daqui eu vou ter o seguinte, ó, R ao quadrado vai ser A ao quadrado mais. Aqui vai ficar 3R, né? Porque vai ficar aqui o raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, o 2 ao quadrado vai dar 4, então vai ficar 3R sobre 4, 3R ao quadrado sobre 4. Quando eu passar pelo membro de cá, vai ficar A ao quadrado igual a R ao quadrado menos 3 sobre 4, né? De R ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? Tirando o MMC aqui vai dar 4 vezes 1 é 4. 4R ao quadrado menos 3R ao quadrado vai dar só R ao quadrado sobre 4. Tirando a raiz, vai dar quem? Tirando a raiz dos dois aqui, A vai ser o quê? Raiz desse, né? Raiz de R ao quadrado vai dar R, né? Sobre 2. Ou seja, esse A aqui é metade do raio, certo? Desse valor de A aqui é metade desse raio aqui, tá certo? Então, essa é a relação entre A, na verdade, vale metade do raio. Então, aqui estão as relações do lado e da apótema do triângulo em relação ao raio da circunferência. Aqui estão as deduções, tá certo? Volta o vídeo aí se não entendeu. Mas observe o que, gente? Eu usei fórmulas conhecidas para deduzir outras. É mais vantagem você aprender a deduzir fórmula do que você decorar, porque decorar é muita fórmula. Então, assim, aprenda aquelas fórmulas mestres, né, que, por exemplo, teorema de Pitágoras é uma, lei dos cossíneos é outra. Então, existem algumas fórmulas que elas são mais importantes, eu diria assim. Então, a partir delas você constrói as outras, beleza? Então, isso aqui é o triângulo que inscrito. Para ele tem um exemplinho aqui, ó. Ele pergunta nessa questão o seguinte, ele dá aqui um triângulo, né, inscrito a uma circunferência de raio 3, né, partindo aqui do centro, o raio dessa circunferência é 3, e ele pede a área dessa região aqui de fora. Como é que a gente faz essa conta, gente? Certo? Aqui é só as relações. A área tanto do círculo quanto do triângulo equilátero nós já sabemos, tá certo? Então, vamos pensar assim, ó. Para eu achar essa área, eu preciso, tudo bem, eu já tenho a área da circunferência. Eu preciso ter a área do triângulo para subtrair a área total menos a do triângulo, vai ficar só a parte de fora. Então vamos buscar o lado do triângulo. A gente sabe o que, ó, pelo que a gente acabou de deduzir, a gente pode voltar e rededuzir tudo de novo usando 120 graus, né? Vou até fazer isso, vamos fazer como exercício aqui, ó. Então você completa essa figura aqui, ó. Então aqui também vai ser 3. Então, ó, L ao quadrado vai ser o quê? 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 cosseno de 120 graus. Então, L ao quadrado vai ser quem? 9 mais 9, 18, menos 2 vezes... Aí aqui, como vai cortar, ó, gente? Aqui é menos meio, né? Menos 1 sobre 2, o valor do cosseno. Né? Vai cortar, mas vai ficar mais, né? Então vai ficar 18 mais 3 vezes 3, 9, que vai dar 27. É só você fazer a continha, tá certo? Faz como eu fiz aqui. Então o seu L vai ser quem?
vai ser raiz de 27. Se você quiser, 27 ele pode ser fatorado como 9 vezes 3. 9 tem raiz, vai ficar 3, raiz de 3. Então esse é o lado do seu triângulo equilátero. Logo, a área pintada, que eu vou chamar de SP, vai ser a área da circunferência, vou botar um C aqui, menos a área do triângulo. Olha como é que é fácil a questão. Você vê, eu nem usei a fórmula que eu acabei de deduzir. Se você tiver uma memória boa, tudo bem. Você saber essas fórmulas ajuda. E muito. Mas se você for que nem eu, por exemplo, e não gostar de decorar, eu tenho uma aversão a esse tipo de coisa. Eu gosto de olhar para o desenho e tentar imaginar a fórmula ali. Tá certo? Não decorando tanto. Então observe que a área do círculo é o quê? Π vezes 3 ao quadrado menos. Ou seja, vamos escrever a fórmula, né? Então vai ser πr ao quadrado menos a área do triângulo, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, ó, fazendo a conta aqui vai dar π vezes 3 ao quadrado menos L ao quadrado, vai dar esse cara aqui, ó. Aí, a gente podia ter deixado aqui, ó, o raiz de 27, porque ao quadrado vai dar ele, né? Raiz de 3 sobre 4. Então vai dar o quê? 9π menos 27 raiz de 3 sobre 4. Aí você pode botar um 9 em evidência, é muito comum esse tipo de coisa no Enem, né? Então, assim, 9, aí vai ficar π menos 3 raiz de 3 sobre 4. Tá certo? Unidades o quê? De área. Se for metro, isso aqui, metro quadrado, e aí vai. Tá certo? Então, perceba, não é uma questão difícil, né? Mas assim, se você for tentar decorar essas fórmulas, aqui podia ser muito fácil para mim durante a videoaula, por isso que eu falo, às vezes o professor engana você. Não é intencional, né? Mas ele engana. Ele coloca a fórmula aqui, ele até deduz. Na hora de ir para a questão, ele volta e pega aquela fórmula e usa de novo. Quando é uma fórmula muito padronizada, um assunto que tem pouca fórmula, por exemplo, progressão aritmética, pô, você tem lá 3 fórmulas, mais ou menos. No máximo umas 3, mais umas 2 propriedades, é pouco. Você consegue, de fato, decorar para uma prova as fórmulas APA, saber elas de cabeça. Você consegue, é fácil. Agora, em geometria tem muita. Trigonometria tem muita. Então, o ideal é aprenda a partir da figura chegar na fórmula. Certo? Então, está feito aqui o primeiro exemplo. Vamos para o segundo. Agora, a minha circunferência, ela tangencia os lados do meu triângulo equilátero. Tá certo? Então, como agora obter as relações, né, entre o raio e o lado? Aí aqui a gente tem o seguinte, ó. Para facilitar, então eu vou desenhar aqui, isso aqui é o raio, ó. Então esse é o meu padrão de início. Então pronto, aqui está o raio, a distância do centro ao ponto de tangência, né? Já que ela tangencia os lados, então o raio a gente coloca ele para facilitar a nossa vida. A gente tem aqui uma coisa interessante, ó. Esse segmento aqui que vai do centro até aqui, eu posso chamá-lo de X. Certo? Por que eu vou chamar ele de X? É porque assim, ó. E aqui eu vou também, ó, completar aqui com outro segmento desse de tamanho X. Porque se eu achar esse X em função do lado, fica fácil, por exemplo, eu, digamos assim, achar as outras relações entre o raio e o lado, por exemplo. Quer ver? Vamos lá. Vamos escrever aqui a relação, você vai entender. Então aqui está o meu lado L, eu tenho o quê? Pela lei dos cossenos, esse ângulo aqui continua sendo 120 graus, porque eu tenho 3 triângulos aí. Esse, um que vem para cá, e o outro aqui, entre esse segmento e esse. Então eu vou ter assim, ó, L ao quadrado vai ser x ao quadrado mais x ao quadrado, ou seja, o lado oposto ao ângulo é a soma dos quadrados 2 menos 2 vezes um dos lados vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então aqui vai dar o quê? L ao quadrado vai ser 2x ao quadrado. Aí aqui vai dar o quê? Menos 2x ao quadrado vezes menos 1 sobre 2. Aí vai cortar aqui o 2 com 2, vai ficar positivo. Então L ao quadrado vai dar quanto? Raiz de 3x ao quadrado. Então L vai ser x raiz de 3. Perceba que de fato o lado é maior do que esse pedacinho, né? Então ele é x vezes raiz de 3, que é 1,7 mais ou menos. Então tá uma coisa lógica. Pronto, então a gente tem a primeira relação que é esse L para esse x aqui, L é x raiz de 3. Deixa eu anotar aqui. Certo? Vou apagar essa parte aqui da dedução. Se você tiver dúvida, volta para a dedução de novo. Estou usando a lei dos cossenos, tá certo? Que eu mencionei em outra videoaula. Então a primeira relação que a gente tem é essa, ó.
L é x raiz de 3. Tá certo? Onde x eu coloquei aqui auxiliar na figura. X não é um valor assim que tem nome, né, importante. Talvez tenha, eu não estou lembrando. Mas eu sei que os caras importantes que é o raio e o lado. Tá certo? Aí com isso aqui agora, eu poderia pensar o seguinte. Observe uma coisa interessante. Se aqui é L, gente, esse pedacinho aqui vale quanto? L sobre 2, ó. Então esse pedacinho aqui, ó, ele vale L sobre 2, né? Então eu poderia deduzir assim, ó. X ao quadrado, eu acabei de achar, ó, que beleza, né? X vai ser quem? L sobre raiz de 3, né? Ó. Então x, perceba, ele vai ser L sobre raiz de 3, né? Então x ao quadrado vai ser igual, porque esse triângulo aqui é retângulo, né? X ao quadrado vai ser igual a R ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Então, aqui o que eu vou fazer? O x, ele vai ser o quê? L sobre raiz de 3. Então vai ser L sobre raiz de 3 ao quadrado, vai ser R ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4, tá certo? Então, esse aqui vai dar o quê? L ao quadrado sobre 3, eliminando o quadrado aqui, né? Ó, calculando o quadrado, e L ao quadrado sobre 4. Então, eu vou ter o seguinte, que R ao quadrado vai ser quem? L ao quadrado sobre 3 menos L ao quadrado sobre 4. Tirando o MMC, eu vou ter que R ao quadrado vai ser quem? Aí o MMC aqui deu 12, aí vai ficar 12 por 3, 4. 4L ao quadrado, menos 12 por 4, 3. Menos 3L ao quadrado, vai dar só L ao quadrado sobre 12, né? Então daqui, né, eu tiro que R ao quadrado, né, porque está faltando espaço, né? R ao quadrado é o quê? L ao quadrado sobre 12, tá certo? É só voltar o vídeo aí se você tem dúvida. Então, quem é R? R vai ser quem? Raiz de L ao quadrado sobre 12. O L, ele tem raiz, né? Então, você pode deixar assim, ou pode ser o raio, né? Colocar aqui, vai ser L sobre raiz de 12. Mais 12 tem um pedaço que tem raiz, que é o 4, né? Então, o 4 sai para fora como 2, então vai ser L2 raiz de 3. Que se você racionalizar, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, aqui vai virar 3, e o raiz de 3 sobe, ou seja, vai ser L raiz de 3 sobre 6. Né? É só você fazer isso, se você tem dúvida, é até um bom exercício você treinar. Então achamos uma relação entre o raio e o lado, tá certo? Que é L raiz de 3 sobre 6. Vou anotar ela ali em cima, ó. R, né? L raiz de 3 sobre 6. Aí assim, se você conseguir decorar essa fórmula, bem. Se não, entenda como eu utilizei. Eu utilizei Pitágoras, tem esse valor x aqui. Tá certo? Só que aqui tem um problema. Eu tive que começar pelo x para ver a relação entre x e r para depois usar aqui. Porque senão eu teria a variável x, a variável r e a variável l sobre 2. Eu não saberia, né, como quem achar em função de quem. Eu tenho que ser só duas variáveis para isolar uma em função da outra. Tá certo? Outra coisa que a gente tem, gente, é a relação entre a altura e o raio. A altura do triângulo aqui e o raio, tá certo? Se a gente olhar bem, vamos pensar aqui. A altura do triângulo equilátero, né? Ela é o quê? É L raiz de 3 sobre 2, não é? Vou multiplicar em cima e embaixo, vou multiplicar por 3 sobre 3. Não estou fazendo nada, né? Tá certo? Então, ó, quando eu faço isso, esse 3 pode multiplicar isso aqui, ó. 3L raiz de 3 sobre 6, né? Então esse 3 multiplicou esse 3 permaneceu. O que é isso aqui, gente? Exatamente o que? O raio da circunferência, ou seja, a altura é 3 vezes o raio. Essa vale a pena decorar. Por quê? Se eu vou lhe dar uma dica, se você quiser aprender a forma, aprenda só essa. Sabe por quê? Porque a altura, essa com certeza você deve saber que a altura do triângulo equilátero a gente usa demais, né? Então, a altura do triângulo equilátero é quem? L raiz de 3 sobre 2, né? Opa! Aí, beleza, daqui, ó, 3R você já acha L em função de R. Se você precisar o R em função de L. Então, esta aqui é a chave. É a mesma coisa aqui, ó. Essa aqui é a chave, ó. Esse Azinho aqui, ele é metade do raio.
Tá certo? Então, algumas fórmulas você pode até decorar, porque são relações o quê? Simples. Mas eu prefiro o quê? Entender o desenho e como achar. Um cálculo como esse aqui, gente, sem mentira nenhuma, para quem está treinado, ele não leva 30 segundos para chegar a essas fórmulas aqui. A fórmula que ele tem que usar na questão não leva 30 segundos, sem mentira nenhuma, não leva. Porque assim, eu estou levando mais tempo que eu estou explicando. Mas eu não levo 30 segundos para achar essa fórmula. Então, essa relação é fácil, ou seja, quando eu tenho um triângulo inscrito, a apótema aqui, eu acho que é o A, né? Por isso que eu botei o A. A apótema é metade do raio. E aqui, quando eu tenho um triângulo inscrito, o raio, ele é 1/3 da altura, né? A altura é 3 vezes o raio. Tá certo? Então, é isso aí. Claro que com essa brincadeirinha, ó, gente, ó. Então, esse pedacinho aqui é R, ó. E esse aqui também de cima tem que ser R. Por que esse aqui é R? Porque esse aqui vai ter a circunferência, ó, do centro da circunferência. Então, esse restinho aqui também é R, se você precisar dele. Tá certo? Então, ficam aí as deduções. Agora, só para fechar, nós temos essa questãozinha aqui, ó. Eu tenho um triângulo circunscrevendo um círculo, né? Quer dizer, o triângulo está circunscrito ao círculo, e o meu círculo tem raio 3. Ele pergunta qual a área dessa regiãozinha aqui. Olha só, por se tratar de um triângulo equilátero, essa área aqui vai ser 1/3 da diferença da área do triângulo para a área do círculo. Aqui eu inverti, né? Foi a primeira área do círculo menos a área do triângulo. Aqui agora vai ser a do triângulo menos a do círculo. E eu vou dividir esse resultado por 3. Por quê? Essa parte, S e S devem ser iguais porque o meu triângulo é equilátero. Meu desenho está horrível, essa parte parece estar maior do que essa, mas se você tiver um triângulo equilátero, essas partes serão iguais, tá certo? Então vamos aqui, ó. Se eu tenho isso, eu posso de novo recriar isso aqui tudo. Agora eu não vou fazer, eu peço que você refaça essa questão aqui sem as fórmulas, para você treinar. Refaça ela sem as fórmulas. Eu vou usar logo as fórmulas porque eu estou cansado. Mas vamos lá. O raio aqui é raiz de 3, né? Tá vendo? Aí a gente sabe que a altura é o quê? 3 vezes o raio. Só que eu vou usar a mais legal de todas, né? Então, se eu tenho que a altura é 3 vezes o raio, e eu sei que a altura do triângulo equilátero é quem? L ao quadrado, ou L, né? A área que é L ao quadrado, né? É L raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é 3R. Ou seja, o raio da minha circunferência, o raio não, e o raio eu tenho, né? É 3 raiz de 3R, né? H é 3R, substituindo aqui no lugar de... Vamos fazer aqui na frente, né, para ficar melhor, então. L raiz de 3 sobre 2 igual a 3 raiz de 3. Os raízes de 3 cortam, tá certo? Então ficou o quê? L igual a 6, ou seja, o lado do triângulo é 6. Olha que moleza, gente. Acabou a questão. A nossa área pintada, que eu vou chamar de SP, ela vai ser 1/3 da diferença da área do triângulo menos a área do círculo. Da circunferência, não sei. Tá certo? Só que isso aqui é o quê? É 1/3 de L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 menos a área do círculo πr ao quadrado. Então, colocando aqui vai ser 1/3 de... Quem é esse cara aqui? É só jogar 6 aqui. 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4 menos π vezes o que? Raiz de 3 ao quadrado. Afinal, o raio aqui é raiz de 3, né? Então, você vai ter o quê? 36 sobre 4 vai dar 9. 9 raiz de 3, então vai ser 1/3 de 9 raiz de 3 menos 3 aqui, né? Eu dividi aqui os 6 ao quadrado, né? Que é 36 quadrado, deu 9. E aqui, raiz de 3 ao quadrado dá 3π. Tá certo? O que acontece, gente? Eu posso dar uma simplificada aqui, ó, por 3 em todo mundo. Então, simplificando aqui por 3, ó, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. Então, na verdade, vai dar 3 raiz de 3, né? Menos π. O quê? Unidades de área. Fiz isso porque faltou espaço aqui, para não ficar muito embolado. Então, simplificando aí, você vai chegar a isso. Porque aqui chegou a 9, aqui chegou a 3π, então eu corto esse 3 aqui com 9, fica 3, e eu corto esse 3 aqui que vai sair com 3, fica 1. Então fica só o π, tá certo? Então aí estão, né, só para finalizar aqui o quê? O triângulo equilátero inscrito e circunscrito ao círculo. E as principais, o quê? Fórmulas e relações. O que você tem que entender nessa aula, gente?
Por exemplo, a lei dos cossenos é a forma mais importante. O que é que diz ela? Só para relembrar. Se você olhou para a aula e falou, rapaz, não estou entendendo o que é a lei dos cossenos. O que esse cara está dizendo? Ela me diz o seguinte, que esse lado C aqui, ó, que está oposto a θ, ele é o quadrado de A e B. Se θ for 90 graus, aí aquele cosseno que vai aparecer aqui na fórmula zero fica só a relação de Pitágoras, né? Então você vai ter aqui 2AB cosseno de θ. Claro, θ igual a 90, corta, fica só isso aqui. Né? Fica a relação de Pitágoras com a hipotenusa, no caso aqui a hipotenusa seria o C, né? Mas não é comum é CO, mas está valendo também. Então você tem o que? A lei dos cossenos. Tá certo? Então você vê que a lei dos cossenos ela facilita muito, cara, achar esse lado em função do raio, né? Em todos os casos aqui. Nesse caso aqui foi mais direto. Nesse caso que eu achei o x, essa variável auxiliar, depois, com esse x, usei Pitágoras aqui, nesse triângulo aqui de baixo, né? De lado, L sobre 2R e esse x que eu achei que é raiz de 3, L sobre raiz de 3, né? E aí eu achei todo mundo aqui, tá certo? Todas as relações. Aí vale a pena, se você quiser decorar alguma relação, você pode decorar essa da apótema e essa, porque são relações que usam números inteiros. As outras eu aconselho a achar, tá certo? Próxima videoaula eu vou falar do triângulo retângulo, inscrito e circunscrito ao círculo, certo? E na última, do quadrado. As demais figuras eu vou deixar mais para os exercícios, porque se você entende bem o triângulo equilátero, entende bem o quadrado, entende bem o triângulo retângulo, o resto você faz só pelo desenho mesmo, tá certo? Que é o caso do hexágono, que cai muito. Eu diria que é a figura que mais circula, assim, dessas não comuns, né? Triângulo e quadrado, eu diria que a mais comum depois dessas é o hexágono, certo? Mas aí a gente faz nos exercícios. É isso aí, muito obrigado. Até a próxima.